Olá pessoal, me chamo Cássio e vou falar um pouco sobre gerenciamento de projetos. O objetivo deste capítulo é introduzir o gerenciamento dos projetos de software e dos importantes atividades de gerenciamento, chamados de gerenciamento de risco e gerenciamento de pessoas. O nosso roteiro é composto por introdução, gerenciamento de riscos, gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, conclusão e referência. Introdução. O gerenciamento de projetos de software é uma parte essencial na engenharia de software. Os projetos eles precisam ser gerenciados, pois a engenharia de software profissional está sempre sujeita a orçamentos organizacionais e restrições de cronograma. O trabalho do gerente de projeto ele é garantir que o projeto de software atenda e supere essas restrições, além de oferecer softwares de alta qualidade. O sucesso do projeto ele não é garantido por um bom gerenciamento. No entanto, o mau gerenciamento costuma resultar em falha do projeto. Os critérios de sucesso para o gerenciamento de projeto variam de um projeto para outro, mas para a maioria dos projetos, estas são as metas mais importantes, como fornecer o software ao cliente no prazo estabelecido, manter os custos dentro do orçamento, entregar o software que atenda às expectativas do cliente e manter uma equipe de desenvolvimento que trabalhe bem e feliz. Esses objetivos não são exclusivos para a engenharia de software, mas são objetivos de todos os projetos de engenharia. No entanto, a engenharia de software é diferente dos outros tipos de engenharia, que torna o gerenciamento de software particularmente desafiador. Algumas dessas diferenças são que o produto ele é intangível, o software é intangível, ele não pode ser visto e nem tocado. Grandes projetos de software eles são projetos únicos. Os grandes projetos eles são diferentes dos projetos que são desenvolvidos anteriormente. E os projetos de software eles são variáveis e de organizações específicas. Os processos de software variam de uma organização para outra. Então é impossível fazer uma descrição do trabalho padrão para um gerente de projeto. O trabalho varia muito de acordo com a organização e o produto que está se desenvolvendo. No entanto, a maioria dos gerentes assume a responsabilidade em algum momento para algumas atividades, ou, se não todas. Essas atividades são planejamento do projeto, que é responsável pelo planejamento, elaboração de estimativa e de cronograma de desenvolvimento de projeto, geração de relatórios, que no caso vai gerar os relatórios sobre o andamento do projeto para os clientes e para as empresas de desenvolvimento, gerenciamento de riscos, vão avaliar os riscos que podem afetar o projeto, controlar esses riscos e agir quando surgem problemas. Gerenciamento de pessoas, gerenciar uma equipe de pessoas, escolher as pessoas para a equipe e estabelecer formas de trabalhar. E elaboração de projetos, o primeiro estágio envolve o processo de escrever uma proposta, e essa proposta ela vai descrever os objetivos do projeto e como ele vai ser realizado. O gerenciamento de riscos é um dos trabalhos mais importantes para um gerente de projeto, que envolve antecipar os riscos que podem afetar o cronograma do projeto ou a qualidade do software que está sendo desenvolvido e tomar as medidas para evitar tais riscos. Existem 3 categorias de riscos que são relacionados. São essas: riscos de projeto, que no caso afetam o cronograma e os recursos do projeto; riscos de produto, que afeta a qualidade do desempenho do software que está sendo desenvolvido; e riscos de negócio, que afeta a organização que desenvolve ou adquire o projeto. O registro dos resultados da análise de risco ele é feito num plano de projeto, juntamente com a análise de suas consequências. Os riscos específicos eles podem afetar um projeto, dependem do projeto e do ambiente organizacional no qual o software está sendo desenvolvido. No entanto, há também riscos comuns que não estão relacionados com o tipo de desenvolvimento e estes podem ocorrer em qualquer tipo de projeto. O gerenciamento de riscos é particularmente importante para projetos de software, por causa das incertezas inerentes que a maioria dos projetos enfrenta. É preciso prever os riscos, compreender o impacto desses riscos sobre o projeto, o produto e o negócio e tomar medidas para evitar tais riscos. Para isso, existem vários estágios que envolvem o gerenciamento de risco, entre eles a identificação dos riscos, no caso identifica possíveis riscos de projeto,
Análise de riscos, avaliar a probabilidade e as consequências desses riscos. Planejamento de riscos, planeja para enfrentar o risco, evitando ou minimizando seus efeitos sobre o projeto. E monitoramento de riscos, no caso, avalia regularmente esses riscos. É necessário documentar os resultados do processo de gerenciamento de riscos em um plano de gerenciamento, que no caso vai incluir uma discussão sobre os riscos enfrentados pelo projeto e uma análise desses riscos. O gerenciamento de riscos é um processo interativo que continua ao longo do projeto, e depois de elaborar um plano de gerenciamento de riscos inicial, você monitora a situação para detectar os riscos emergentes. Nessa figura aí, vocês podem observar o processo de gerenciamento de risco. Identificação de riscos é o primeiro estágio do processo de gerenciamento, e ele diz respeito à identificação de riscos que poderiam representar uma grande ameaça para o processo de engenharia de software. Nessa etapa é realizada a lista de todos os riscos que são potenciais. Na próxima etapa da análise dos riscos, durante o processo de análise, você deve considerar cada risco identificado e fazer um julgamento sobre a probabilidade e a gravidade desses riscos, gerando uma lista priorizada de todos esses riscos. No próximo estágio, o processo de planejamento de riscos, ele considera cada um dos principais riscos que foram identificados e desenvolve estratégias para gerenciar esses riscos, como estratégias de prevenção, estratégias de minimização e planos de contingência. E o último estágio é a monitoração desses riscos. Ele é um processo de verificar se as suposições sobre os riscos de produto, de processo de negócio, não mudaram, resultando numa avaliação de todos esses riscos. No gerenciamento de pessoas, as pessoas que trabalham em uma organização de software são seus maiores ativos, e custa muito para recrutar e reter boas pessoas, e cabe aos gerentes de software garantir que a empresa tenha o melhor retorno possível sobre os seus investimentos. Os bons engenheiros de software não são necessariamente bons gerentes de pessoa. Esses engenheiros, eles possuem fortes habilidades técnicas, mas podem não ter habilidades mais flexíveis para que permitam motivar e liderar uma equipe de desenvolvimento de projeto. Como gerente de projeto, você deve estar ciente dos potenciais problemas de gerenciamento de pessoas e deve tentar desenvolver competências de gerenciamento de pessoas. Há 4 fatores críticos do gerenciamento de pessoas: consistência, respeito, inclusão e honestidade. Como gerente de projeto, você precisa motivar as pessoas que trabalham com você para que elas contribuam com o melhor de suas habilidades. Se as pessoas não são motivadas, elas não se interessarão pelo trabalho que estão fazendo. Para fornecer esse incentivo, você deve entender um pouco sobre o que motiva as pessoas. As pessoas, por sua vez, elas são motivadas por satisfazer suas necessidades. E essas necessidades, elas são organizadas em uma série de níveis, em uma hierarquia, como está representado nessa figura aí, que são essas, do nível mais baixo até o mais alto: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e necessidades de autorreavaliação. No gerenciamento de pessoas, tornar-se um membro de um grupo coeso é altamente motivador para a maioria das pessoas. Portanto, pensar sobre a motivação individual, você também precisa pensar como um grupo em todo que pode ser motivado a atingir os objetivos da organização. Com isso, os tipos de personalidade também podem influenciar na motivação, e são classificados os profissionais em 3 grupos. São pessoas orientadas a tarefas, são motivadas pelos trabalhos que fazem; pessoas automotivadas, que são motivadas pelo sucesso e o reconhecimento pessoal; e pessoas orientadas às interações, que são motivadas pela presença e ações dos colegas de trabalho. A motivação de cada indivíduo depende de cada classe, mas normalmente um tipo de motivação é dominante em um determinado momento. Trabalho em equipe. A maioria dos softwares profissionais é desenvolvida por equipes de projeto, que variam em tamanho.
Como é impossível para que todos os membros de um grupo grande trabalhem juntos em um problema, as grandes empresas são geralmente divididas em vários grupos. Cada grupo é responsável por uma parte do desenvolvimento de um sistema global. Montar uma equipe que tem um equilíbrio entre as habilidades técnicas, a experiência e as personalidades é uma tarefa de gerenciamento crítico. No entanto, um bom grupo é coeso e tem um espírito de equipe. Eles se identificam com os objetivos do grupo e com os outros membros e podem proteger o grupo sobre as interferências internas. Alguns benefícios da criação do grupo coeso são: o grupo ele pode estabelecer seus próprios padrões de qualidade, as pessoas elas se apoiam e aprendem umas com as outras, o conhecimento ele é compartilhado e a refatoração e melhorias contínuas elas são incentivadas. A eficiência de um grupo ela depende da natureza do projeto e da organização que realiza o trabalho. No entanto, apesar das questões de projetos e organizacionais, existem 3 fatores genéricos que afetam o trabalho da equipe, que são eles: as pessoas do grupo, a organização do grupo e as comunicações técnicas e gerenciais. Para a seleção de membros de um grupo, o trabalho do gerente de equipe é criar um grupo coeso e organizar seu grupo para que ele possa trabalhar com eficiência. Para realizar o processo de organização desse grupo, a maneira como o grupo é organizado ela afeta as decisões tomadas por ele e a maneira como as informações são trocadas e as interações entre os grupos de desenvolvimento. Já para as comunicações do grupo, é essencial que os membros de grupo se comuniquem de maneira eficaz e eficiente com os outros membros. A eficiência e a eficácia dessas comunicações elas são influenciadas pelo tamanho do grupo, a estrutura do grupo, composição, ambiente físico de trabalho e canais de comunicação que estão disponíveis. Para finalizar o nosso trabalho, um bom gerenciamento de projeto de software ele é essencial caso os projetos de engenharia de software devem ser desenvolvidos no prazo e dentro do orçamento. Algumas referências e obrigado.